Nós não podemos esquecer daqueles que passaram antes, pregando, anunciando o Evangelho de Cristo. E eu quero passar um vídeo aqui, convidando vocês, esse vídeo já está circulando nas nossas redes sociais, que você possa compartilhar no seu WhatsApp, no seu Instagram, fazendo convite, convidando pessoas para estar conosco aqui, dia 14, 15, 16 de julho, celebrando os 40 anos, Boldas de Esmeraldas. Eita maravilha, hein? Glória a Deus. E que daqui 10 anos nós possamos estar aqui celebrando Boldas de Ouro. É isso? 50 anos é Boldas de Ouro? Aí, então que nós estejamos aqui daqui 10 anos comemorando essa 50 anos da igreja, amém? Vamos passar o vídeo? Nos dias 14, 15 e 16 de julho, a Igreja do Vale Independência estará completando 40 anos. Aleluia. Dia 14, 15 e 16 de julho. Vocês é o nosso convidado, que nós possamos estar aqui. No dia 14 eu quero dar um spoiler aqui, como a juventude fala aí, né? Vai ter um enfeite muito bonito aqui, para quem gosta de tirar foto, deixar registrado aí. Que você possa vir nos ajudar e fazer desse dia um grande dia, celebrando os 40 anos da Igreja de Independência 1. E que você também venha com a sua família, venha, traga convidados, que você também possa tirar uma oferta financeira para trazer para a casa do Senhor. Em gratidão ao Senhor, por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, por tudo aquilo que Ele vai fazer em nossas vidas. A igreja hoje já passou por um processo, está passando por um processo, as obras ali da fachada já iniciou, daqui uns dias estão concluídas, e no dia 14, 15 e 16, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus, essa fachada vai estar concluída, e a nossa igreja vai estar com a sua cara nova, o seu rosto novo ali pelo lado de fora. Amém, igreja? Podemos esperar vocês aqui nesse dia 14, 15 e 16 para celebrar o Senhor? Amém? Então aplauda ao Senhor e glorifica aí, porque Ele é digno de ser louvado e de ser louvado. Aleluia, glória a Deus. Bom dia, igreja viva. Paz seja com o povo. Amém. Nós vamos partir para um momento especial também. Amém? Continuar adorando ao Senhor. Queria pedir os diáconos que entregasse um envelope de missões para todo mundo. Será que a gente consegue? Envelope de missões? Isso está lá atrás. Para todo mundo. Amém? Queria entregar nas mãos de cada um, como um momento profético. Nós vamos preparar para consagrar dízimos e ofertas de missões também. Você vai trazer a sua oferta de missões, mas enquanto você prepara aí, você que não pegou o envelope, você vai pegar. Queria que entregasse para todo mundo, amém? Não é uma imposição, amém, irmãos? É apenas uma convocação para que nós venhamos ofertar no campo missionário. E quando eu trazer essa palavra aqui para a gente consagrar o dízimo e a oferta, queria que você colocasse aí no seu coração uma oferta. A gente nunca especificou o valor de oferta aqui. A gente sempre deixou bem espontâneo, assim como o Senhor disse para Moisés: vai em todo homem cujo coração se mover voluntariamente, amém? Para a construção do tabernáculo. Mas aqui nós estamos falando do campo missionário, amém? Quero um pouco da atenção de vocês aqui. Em 2 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 7, a partir do versículo 6 diz assim: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também colherá, ceifará. E o que semeia com abundância, em abundância também colherá. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em todo e toda suficiência, superabundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. O meu foco está aqui no versículo 10, querido. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira. Olha isso, querido. Aquele que dá semente ao que semeia.
Deus, ele dá semente para aquele que semeia. Deus, ele não pode dar semente para aquele que não tem a intenção de semear, para aquele que não tem no seu coração a intenção de plantar no reino dele. Paulo aqui está falando daqueles que estão investindo no reino do Senhor. Paulo aqui está falando acerca daqueles que têm um coração aberto, escancarado, para poder semear na pregação do Evangelho, semear no campo missionário. Então o Senhor está dizendo aqui, aquele que dá semente ao que semeia. E pão, e o Senhor está dizendo, olha, eu vou multiplicar sobre a vida de vocês, não vou deixar faltar nada, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, nós vamos nos alegrar, porque o Senhor em todos os momentos, Ele vai multiplicar nas nossas vidas, Ele não vai deixar faltar. Querido, a função de Deus é multiplicar, amém? A função de Deus é prosperar, amém? A função do diabo é nos roubar. Mas sabe qual tem sido a função do homem nesses dias? Reter. Então Deus, ele multiplica. O diabo, ele vem para roubar. E muitas vezes o homem, ele está retendo. E o Senhor está dizendo, olha, aquele que não retém, mas aquele que semeia, a esse eu vou dar semente, a esse eu vou dar pão, a esse eu vou fazer multiplicar, porque o coração dele sempre está aberto para fazer com que a minha obra seja beneficiada também. Então, querido, o que o Senhor nos chama, nos convoca nessa manhã a investir no campo missionário. Querido, nós temos ficado muito omissos nesses dias. Quem que ficou sabendo de um missionário que foi morto recentemente no Quênia? Quem ficou sabendo? Só irmão Rubens? Irmãos, está vendo como que nós estamos sendo omissos como igreja do Senhor? Está vendo que como igreja do Senhor, nós estamos fechados nos nossos deleites pessoal, fechados nos nossos prazeres pessoal, fechados nos nossos interesses pessoais, e o que o Senhor quer é que nós como igreja venhamos abrir os nossos olhos para o reino e enxergar que o reino, ele necessita da nossa obra. Recentemente, um missionário foi morto no Quênia. Querido, isso não é novidade para nós. Todos os dias missionários estão sendo mortos. Querido, eu já falei isso aqui uma vez e eu não tenho medo de repetir. Eu acho que o que tem acontecido no Brasil nesses dias tem afetado muita igreja. Quem percebeu? Eu acho que é uma forma de Deus sacudir e despertar a igreja brasileira. Porque a igreja brasileira é uma igreja que sempre foi livre para pregar o Evangelho, pastor Adilson. A igreja brasileira, ela sempre foi livre para ir na próxima esquina, na próxima praça, colocar um caixote e começar a pregar o Evangelho, mas a igreja brasileira tem se acomodado muito. E eu vejo que o que tem acontecido nesses dias no Brasil, com pandemia, essa crise política, afetou muita igreja, talvez uma forma de Deus dizer, desperta igreja, acorda igreja, vamos orar mais, vamos semear mais, vamos pregar mais, vamos interceder mais, vamos trabalhar mais pelo reino. Porque a igreja brasileira nesses últimos dias não tem sabido aproveitar a oportunidade que ela tem de pregar no Evangelho. Ontem nós estávamos com um casal, amigo meu, e eles são cristãos também, trabalham na obra missionária, e nós estávamos ali pesquisando, olhando ali na internet, como essas pessoas lá fora, na África, como eles têm aquela entrega de verdade nos cultos. Quem já percebeu? São países extremamente perseguidos, são países extremamente que eles são perseguidos, açoitados e mortos por pregar o Evangelho. Agora recentemente também, uma criança, parece que ela estava sendo condenada porque foi pega lendo a Bíblia, uma criança, querido. Mas são pessoas que estão dando tudo para Deus, porque eles conheceram a Deus, e eles sabem que Deus é o refúgio deles. E muitos de nós temos nos acomodado. Às vezes quando pedimos para orar pelas nações, nós fazemos uma oração meia boca. Às vezes quando pedimos para interceder por um missionário, nós fazemos, e daqui a pouco nós vamos fazer isso. Aí quando nós pedimos para interceder por missionários, nós fazemos de qualquer jeito. Quando nós pedimos uma oferta e nós não estipulamos valor, e nós somos omissos a colocar uma oferta, a semear uma oferta no campo missionário. Querido, não estou aqui falando isso para mexer na sua emoção, querido. A gente que está por dentro, a gente que está infiltrado no campo missionário, a gente vê quão terrível é, querido.
mas ao mesmo tempo é glorificado. Nós ficamos glorificados porque nós contemplamos a grandeza de Deus na vida dessas pessoas. Mas quando eu falo que é terrível, aquilo que nós vimos, pessoas sendo mortas, açoitadas, famílias sendo perseguidas, está tudo recentemente, agora chegando no Brasil, o governo querendo atacar as igrejas. Mas enquanto ainda não chegou na nossa igreja local, nós vamos continuar nisso. Mas o dia que atingir a nossa igreja, atingir a nossa família, talvez muitos de nós vamos despertar. Mas tomara que isso não seja tarde, queridos. E a igreja está aqui para nos despertar acerca da pregação do Evangelho. E o que o Senhor quer desses dias? O Senhor tem feito do Brasil um campo, uma fonte onde tem beneficiado missionários em outras nações. Só que talvez algumas pessoas não tenham entendido a sua responsabilidade. Amém? Então quero convidar você, prepare aí uma oferta. Não tem um valor, mas aquilo que você colocar, querido, é o suficiente para o Senhor multiplicar no campo missionário. Você que vai trazer o seu dízimo, você que vai trazer a sua oferta, também sai do seu lugar com alegria no seu coração, com gratidão no seu coração. A oferta de missões você vai colocar no Globo, o seu dízimo, a sua oferta você vai colocar no gasofilaço. Faça isso com gratidão, com alegria e com louvor no seu coração. Pai, nós te louvamos, nós agradecemos ao Senhor pela tua bondade, nós agradecemos ao Senhor pela tua fidelidade. Sabemos que nada tem nos faltado, sabemos que as portas estão sempre abertas para as nossas vidas, sabemos que não tem faltado nada na nossa casa, não tem faltado mantimento, não tem faltado saúde, não tem faltado alegria, não tem faltado a paz, não tem faltado o consolo. Por isso, meu Deus, nós queremos usar aquilo que nós temos para beneficiar a tua obra, para manter a tua obra, para investir no campo missionário, porque nós sabemos que existem pessoas que estão mais necessitadas do que nós, e nós não queremos ser omissos, nós queremos ser participantes do crescimento do Evangelho, nós queremos ser participantes da pregação, do desenvolvimento da obra de Deus. Senhor, nós entregamos a nossa oferta, Pai. Nós sabemos que se a gente não fizer, a obra ela continua. Mas nós também sabemos que se a gente não fizer, o Senhor vai dar outro para fazer. E que vai sair para nós por não fazer parte do crescimento da tua obra. E fomos lembrando a oferta em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, glorificando a Ele em nome de Jesus. Amém. Pode receber a coreografia, amém? Aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Tantas vezes tentando acertar, acabei errando. E ao invés de julgar, você disse pra eu continuar tentando. Quantas vezes achei ter perdido todas as chances, mas você nunca desistiu de me fazer crescer. Quando eu já não tinha fé, você me colocou de pé. Sem querer eu
salvar minha pele. Você me fez ver que meu erro não teve poder pra me definir, porque seu amor salvou a minha pele. Salvou minha pele. Tantas vezes tentando acertar, acabei errando. E ao invés de julgar, você disse pra eu continuar tentando. Quantas vezes achei ter perdido todas as chances, mas você nunca desistiu de me fazer crescer. Quando eu já não tinha fé, você me colocou de pé. Sem querer eu fiz o que não devia fazer, porque você decidiu morrer só pra salvar minha pele. Salvar minha pele. Você me fez ver que meu erro não teve poder pra me definir, porque seu amor salvou a minha pele. Salvou minha pele. Glória a Deus, aleluia. Toda a honra, toda a glória somente ao nosso Deus, amém? Bom dia, igreja. Paz seja convosco, amém? Quem está feliz com Jesus? Amém? Glória a Deus. Culto de missões. Nós falamos aqui em todas as pregações que o maior ministério que tem é servir. Mas hoje o Espírito Santo me deu outra direção: adoração. Um chamado sem adoração não cumpre o propósito de Deus. E antes de ministrar essa palavra, eu convido a igreja para se colocar de pé. Nós vamos ouvir um louvor, todo mundo já ouviu esse louvor, para nós entendermos que servir a Deus não depende de circunstâncias. Feche seus olhos, eleva seus pensamentos ao Senhor e pergunta ao Senhor: Senhor, fala comigo nesta manhã de uma forma diferenciada. Eu me coloco à sua disposição, Senhor, para eu entender que nós precisamos ter uma verdadeira adoração. Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou. E quem poderá calar a voz? Quem poderá calar a voz de um adorador? Se coloque nessa posição de adorador. Ir ao céu, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me
na minha mensagem, eu gostaria de recitar um versículo bíblico que está escrito lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Está escrito assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala que nós somos cidadãos dos céus, mas poucos agem como se fosse. Por que, irmãos, que nós não agimos conforme as Escrituras nos orientam? Quem tiver com a sua Bíblia, irmãos, hoje nós vamos estar meditando no livro de Atos, capítulo 16, versículo 16 ao 18. Atos, capítulo 16, versículo 16 a 18. Que o Espírito Santo nessa manhã possa abrir a nossa mente e o nosso entendimento quanto à verdadeira adoração. Está escrito: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Podeis se assentar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã, Senhor, como igreja, nos colocamos diante de Ti. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar podendo ler a Tua palavra e poder meditar nela. Que nessa manhã o Espírito Santo de Deus venha sondar a nossa mente, o nosso coração, para nós entendermos que servir ao Senhor não depende de circunstâncias, e um chamado sem adoração não cumpre o propósito do Senhor. Que nessa manhã o Espírito Santo venha nos sondar de uma forma sobrenatural, e nós, como igreja, nos colocamos diante do Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa moldar a nossa mente e o nosso coração. Que nessa manhã nós possamos diminuir como filhos de Deus, para que o Espírito Santo possa resplandecer em nós. Amém? Irmãos, eu sou apaixonado com as escritas do apóstolo Paulo. O Henrique sabe disso muito bem. Quando eu tenho o privilégio de ler essas cartas de Paulo, eu me coloco numa situação às vezes tão vexatória, que nós, como ministro da palavra, nós temos que pregar aquilo que nós vivemos. Senão o evangelho, com o passar do tempo, ele começa a ficar desacreditado. E quando eu li essa passagem bíblica, o Espírito Santo falou algo comigo de uma forma sobrenatural. Não adianta, pastor, você pregar a palavra do Senhor com veemência, se você não tiver uma verdadeira adoração, como teve Paulo, Silas. Isso não vai chegar no coração de Deus. E muitas vezes nós pedimos algo do Senhor, mas eu posso falar com a igreja nesta manhã: nós não precisamos saber a forma que Deus age. Deus tem a forma dele agir, e a forma que Deus age é uma forma silenciosa. Mas eu posso dizer para a igreja nesta manhã: quando Deus age na sua vida, quando um milagre acontece na nossa vida, isso é notório. Quando Deus realiza um milagre na sua vida, todas as pessoas vão contemplar este milagre. Então não se preocupe como Deus age.
coloca-se na disposição do Senhor. E quando Deus fizer algo na sua vida, vai ser algo tão notório que toda a sociedade vai contemplar, toda a igreja vai contemplar para a honra e glória do Senhor. Quando nós lemos esse texto lá em Atos 16, lá fala que Paulo e Silas estavam indo orar. Então o foco da igreja tem que ser oração e adoração. E no meio do caminho eles foram surpreendidos por uma jovem que tinha espírito de adivinhação. E a Bíblia fala que muitos senhores eram beneficiados com a adivinhação daquela jovem. Algumas escrituras vai falar escravas. Porque eu entendo que aquela menina, ela era acuada para fazer aquelas adivinhações. E aquela menina a todo tempo falava que Paulo e Silas eram homens do Senhor, eram homens que pregavam a palavra do Senhor, eram homens que pregavam a salvação. Henrique, você consegue ver alguma fala contrária da vida do Paulo e Silas? Quando aquela menina fala que Paulo e Silas eram homens de Deus, ela não estava mentindo. E muitas vezes, muitas pessoas chegam até a nós e falam assim: pastor, você é um homem abençoado, você é um pai abençoado, um marido abençoado. E aquilo ali vai enchendo o nosso ego. Isso aconteceu com Paulo e Silas. Mas só que Paulo era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. O que eu quero que vocês entendam? A primeira coisa que nós temos que ter como filhos de Deus é discernimento do Espírito Santo de Deus. E Paulo, num determinado momento, ele repreendeu aquela jovem e falou assim com você: o que sai da sua boca não provém do Senhor. Esse espírito que habita em você é um espírito maligno. E ela tinha enchido a bola de Paulo, de Silas, falando que ele era um homem de Deus, um homem que pregava a palavra do Senhor. E isso às vezes acontece no meio da igreja. Nós queremos ser reconhecidos como homens de Deus, como homens que pregam a palavra do Senhor. Mas quem está falando essas palavras para você? São homens direcionados pelo Espírito Santo de Deus? Ou são homens que querem tirar vantagem em cima de você? Porque lá fala bem claro na Bíblia que aquela menina, ela trazia lucros para os seus senhores. Palavra difícil de entender? Eu não acho. Porque quando o Espírito Santo direciona o pregador, tudo se torna mais fácil. Só que aqueles magistrados, aqueles homens que eram beneficiados com adivinhações daquela menina, ficou sabendo. E logo eles mandaram prender Paulo e Silas. Não mandaram só prender não, irmãos. Colocaram eles nu em praça pública, deram neles um açoite e prenderam. E lá fala que quando eles chegaram na prisão, já tinha vários homens presos. Se você for num presídio, lá vai ter centenas de homens presos, homens que infringem a lei, homens que não obedecem à lei. Mas Paulo e Silas, eles chegaram ali de forma injusta. Vocês estão compreendendo, igreja? Eles chegaram de forma injusta e foram colocados em situação pior do que aqueles que se encontravam presos. Além dele estar preso na prisão, ele foi acorrentado num tronco dentro da prisão.
E eu quero chamar a atenção da igreja apenas em um detalhe. Quando Paulo e Silas chegou naquela prisão, todo machucado, todo ferido, ele começou a adorar ao Senhor de uma forma que ninguém nunca tinha visto. Eu tenho certeza que quando Paulo e Silas começou a adorar ao Senhor, aqueles homens ficaram incomodados. Como assim? Um homem que foi preso de uma forma injusta, está todo machucado e ainda consegue adorar ao Senhor dessa forma? Qual o exemplo que nós, como igreja, tem que tirar dessa passagem bíblica? Nós não somos bobos, irmãos. Muitos de nós deixando de ministrar a palavra porque nós fomos feridos, porque nós fomos caluniados por coisas tão banais, e muitas pessoas abandonando as Escrituras. Então a verdadeira adoração não depende de circunstâncias. E nós, como igreja, nós não temos entendido isso. Eu só vou à igreja se eu estiver exercendo alguma função na igreja. Eu só vou continuar na igreja se eu me tornar um pastor titular. Que forma errônea de se pregar o Evangelho. Todos nós temos um chamado, mas você precisa entender, igreja. Você pode ter um chamado, mas se você não tiver uma verdadeira adoração, não vai chegar até o Senhor. Quem imaginava eu, pastor Adilson, um dia estar pregando a palavra do Senhor? Mas hoje eu percebo que servir a Deus não depende de circunstâncias. Pastor, mas o Senhor é sempre assim, esse homem fervoroso na presença do Senhor? Eu busco ser, mas tem hora que dá vontade de desistir. Mas quando eu leio uma carta como essa de Paulo, de Silas, que nós não podemos parar de adorar ao Senhor, nós vamos deixar muitas pessoas para trás. Aquelas pessoas que te perseguiram, aquelas pessoas que não acreditaram no seu ministério. Eu não fui um pastor levantado para fazer adivinhação. Eu não fui um pastor levantado para enriquecer os poderosos. Eu fui levantado para fazer a diferença, para pregar o Evangelho puro e verdadeiro. E Deus tem me honrado. Hoje a coisa que eu gosto de fazer no ministério é o ensino. O ensino, ele não é reconhecido. Ninguém vai reconhecer um bom mestre, porque o bom mestre, ele preocupa em pregar a verdade. Mas muitos de nós queremos ouvir adivinhações para preencher o nosso ego. Que nessa manhã você peça discernimento ao Espírito Santo. Quando alguém estiver profetizando algo na sua vida, peça discernimento ao Espírito Santo de Deus, porque Paulo teve esse discernimento no versículo 16. Mas nós não nos preocupamos com isso. Quando um pastor fala com a gente assim: você é um cara, você é o bom, é você que tem que estar aqui. Amém, glória a Deus. Porque nós somos homens levantados para pregar a palavra. Mas cuidado quando essas falas venham preencher o seu ego. O pastor Adilson sempre fala, eu não gosto muito de elogios. O elogio, ele é uma coisa perigosa para corromper o homem. Quando o homem é muito elogiado, muito paparicado, ele se acha um verdadeiro Deus. E nós somos apenas instrumentos na mão de Deus. Se está doendo, continue pregando a palavra. Continue orando, continue adorando,
Porque quando Deus realizar um milagre na sua vida, vai ser notório, igreja. Não fica mandando nada no WhatsApp para você ser reconhecido. Eu sei que eu sou falho um pouco em redes sociais, quase neutro, né? Mas eu sou assim. Dificilmente as pessoas vão me mudar. Eu sou muito homem, corpo a corpo ainda. Que nessa manhã nós possamos entender essa passagem bíblica, que eu gastaria 5, 6 horas para pregar essa mensagem. Mas o propósito não é esse. Eu creio que você entendeu. Quando aquela mulher foi reconhecida que ela é um espírito maligno, a sociedade toda se levantou contra Paulo e Silas, deu nele um couro, mandou ele para a prisão, mas lá a palavra de Deus fala que eles começaram a adorar o Senhor, e de repente aconteceu um terremoto, e aquela cadeia caiu por terra, aquelas correntes se rebentaram. Como, pastor, isso existe? Se eu falar que não existe, as escrituras estão mentindo, porque está escrito nas escrituras. Então, irmãos, creia o que está escrito nas escrituras. O pastor Adilson, ele é apto a errar, porque eu sou humano. Mas quando o pastor Adilson erra muito, de forma sucessiva, ele começa a perder a sua credibilidade. É como se fossem os nossos filhos, começam a errar demais, todo dia apronta. Aí ele começa a perder a credibilidade com os pais. Todos nós estamos sujeitos a errar. Agora, permanecer no erro, eu considero burrice. É simples assim, irmãos. Eu amo pregar a palavra do Senhor, mas eu não entendia nada de Bíblia. Eu era católico, eu não entendia nada de Bíblia. Mas o Espírito Santo, ele me direcionou a buscar conhecimento na palavra do Senhor. Porque nós podemos buscar conhecimento de várias formas. Nós temos bons livros, nós temos amigos de outras denominações, homens inteligentes, sábios, cheios de adivinhações, mas às vezes eu falo com eles assim: seus espíritos são malignos, vocês querem confundir a minha mente. Eu não quero ser esse homem que vocês falam que eu tenho que ser. Eu quero ser simples. Eu quero pregar a palavra de forma simples. E nós temos que pedir ao Senhor todos os dias isso, porque senão o inimigo vem e te traga. Mas você é muito espiritual, você é cheio de credibilidade. Cuidado, igreja. Vai fazer 8 ou 9 anos que eu estou aqui. Quando eu aceitei o Jesus, nada me tirava do sério, nem uma fechada no trânsito me tirava. Mas as pessoas falam que nunca perdem o primeiro amor. Cuidado, que pode perder. Se você não tiver direcionado nas escrituras, você perde, porque nós somos humanos. Que nessa manhã, você que está tendo o privilégio de ouvir essa palavra, não largue esse Jesus que nós professamos por nada. Dificilmente, em pleno século XXI, você vai ser colocado numa situação vexatória, como esses homens foi colocado. Você não vai ficar nu na praça 7, porque você está pregando a palavra. Vocês estão me entendendo? Vocês não vão tomar uma surra, porque você está pregando o Evangelho. Você pode ser morto de uma forma truculenta, covarde, como o Henrique acabou de falar aqui nesta manhã. Às vezes as pessoas não vão colocar você nem em situação vexatória. Eles vão cortar o mal pela raiz, como fez com João Batista. Eles vão cortar a sua cabeça. Eles vão te metralhar aí na rua, aí fora. E vocês acham que vão ficar peladinho porque está pregando a palavra do Senhor? Isso foi para outros tempos. Hoje a coisa está mais truculenta ainda, Henrique. Talvez eu estou na minha casa lá, eu vou exterminar o homem agora.
pega um fuzil 762, 556, que pega a pessoa de 1.500 metros de distância. Você nem sabe de onde que veio aquele caroço de azeitona. Irmãos, pregar evangelho não é uba-uba. Às vezes você tem que se entregar, você tem que se humilhar. As pessoas têm que ver algo diferente em você. Porque eu posso dizer, quarta-feira eu ministrei a palavra aqui para a honra e glória do Senhor. Eu contei alguns testemunhos de amigo meu, que eram homens de Deus envergonhando a palavra do Senhor. Você quer ser essa pessoa? Você quer ser esse pastor que as pessoas vão olhar para você e falam que você não é digno para estar em cima do altar pregando a palavra do Senhor? Você está pregando a palavra, mas não tem adoração. Você não tem entendido o propósito do Senhor, porque você quer simplesmente um título de pastor. Tem uns amigos meus que falam assim: nossa, você deve ter um bom salário na igreja, né? Você pensa assim? Como que você está errado, meu filho? É por amor. Se não for por amor, você não permanece na obra do Senhor, não, irmãos. Então que nesta manhã, culto de missões, você possa entender, quando você tem uma verdadeira adoração ao Senhor, você vai pregar o evangelho puro, verdadeiro e genuíno. Nós não estamos aqui, irmãos, eu falei lá no instituto, vocês que estão aqui pretendendo ser pastor, tira isso da sua mente, que você vai se tornar um homem rico. Mas muitos se tornam de forma injusta, truculenta, de forma enganosa, espírito enganador. Mas poucos homens têm a audácia e a coragem de pregar a verdade em cima do altar. Mas hoje nós não somos bobos. Nós temos as redes sociais, nós temos o mundo em nossas mãos. E muitas pessoas ainda conseguem nos calar. Mas se você não entender o propósito do Senhor, ninguém cala a voz de um adorador. A gente não pode ouvir simplesmente um louvor e achar que é legal. Nós temos que ler a letra, a mensagem que quer ser passada. E eu me coloquei, Henrique, na posição daquele carcereiro. Aqueles homens presos dentro da prisão e aquele carcereiro preso do lado de fora. Muitos de nós achamos que nós somos livres. Muitos anos eu achei que eu era livre, mas eu estava preso. Mas no dia que eu entendi o propósito do Senhor, eu fui liberto para a honra e glória do Senhor. Aquele carcereiro, quando ele viu aquela prisão se rompendo, ele pega a sua espada e ia cravar no peito, porque ele ia morrer de qualquer forma. O capitão, o general lá ia matar, porque ele deixou todo mundo fugir. Escolta, né? Mas o cara foi embora. Você vai morrer. Ele já ia tirar a sua vida. Aí Paulo fala assim: não faça isso, todos nós estamos aqui. Gente, essa passagem bíblica, ela é linda, ela é maravilhosa, ela abre o nosso entendimento. Não faça isso, nós estamos aqui, nós não fomos embora. E aquele carcereiro, Daniel, coloca para mim aí, por favor, se eu não me engano, 31 e 32. Atos 16, 31 e 32. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Vai o 30.
E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Quando Paulo tira aqueles homens, os carcereiros, para fora, ele faz uma pergunta para Paulo: que é necessário para eu salvar? O que é necessário para você se salvar, igreja? É ficar só ouvindo o pastor Adilson, você vai ser salvo? Ouvindo a pastora Ana Lúcia, você vai ser salvo? Ana Cristina, pastor Henrique? O que é necessário para eu ter a minha salvação? Basta você crer no Senhor Jesus. Será salvo tu e a tua casa. E a coisa mais bonita ainda que eu posso ver está no 32. Ô, gente, eu não sei se eu estou falando os versículos aqui, mas está batendo, tá? E lhes pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. Depois que esses homens, aquele carcereiro, entendeu o propósito da adoração, eles começaram a pregar a palavra. E a coisa mais bonita que eu vi nesse texto, que quando o homem entende o propósito do Senhor, ele entende o que é fazer missões. Aquele homem que estava todo machucado, a primeira coisa que aquele carcereiro fez, quem gosta de ler Bíblia aí? O que foi, pastora Ana Lúcia, que aquele carcereiro fez? Ele pegou Paulo e Silas e atou as suas feridas. Primeiro eu vou cuidar de quem precisa, para depois eu pregar o Evangelho de Jesus. Será que nós como igreja fazemos isso? Eu vou visitar o fulano lá no presídio, lá na boca de fumo, para depois eu pregar a palavra. O que o apóstolo Paulo fala? Se eu não me engano, 2 Coríntios capítulo 4, 13, alguma coisa, que nós precisamos pregar a palavra a tempo. É dentro da igreja, mas o fora de tempo está ficando esquecido. Ninguém prega mais, muito poucos pregam a palavra em praça pública, dentro do ônibus. Mas nós sabemos todos os versículos bíblicos, mas nós não colocamos em prática. Tiago 1,22 fala que nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra, e sim praticante. Muitos nesta manhã somente ouvem a palavra do Senhor e não praticam a palavra do Senhor. Que nesse culto de missões você possa sair daqui pensando de forma diferente, porque senão você vai estar enganando a si mesmo. E eu falei aqui em cima deste altar: no dia que eu não tiver o propósito do Senhor, eu largo a Bíblia. Mas e se eu estiver sendo beneficiado por ela, eu vou largar? A pastora Ana Lúcia fala assim: nossa, você fala umas coisas às vezes que eu não entendo. Peça no Espírito Santo, você vai entender. Irmãos, você tem um chamado. Acredite nisso. Deus colocou uma responsabilidade na sua mão, mas nós não abrimos a nossa mente, nós não saímos da nossa zona de conforto. Hoje vai ser o nosso última escola bíblica. Nós vamos ficar quantos dias de férias? Mais de 30 dias. Mas pessoas estão falando assim: mas eu nunca participei. Então você vai continuar de férias eternamente. E na terça-feira eles me ligaram, porque eu, todo inocente, achei que eu estava de férias lá no vale. Eu falei com a minha esposa assim: eu estou de férias 30 dias. Eles falaram assim: aqui não vai ter férias não. Eu falei assim: glória a Deus, estou descendo. Então, irmãos, evangelho não é uba-uba. Se vocês saírem daqui dessa manhã entendendo: o pastor Adilson falou que evangelho não é uba-uba, você já aprendeu alguma coisa.
Evangelho não é título, evangelho não é posição social, porque se fosse assim, Jesus não ia para a cruz. Se evangelho fosse status, Jesus não ia para a cruz. Evangelho é renúncia. Não existe a igreja pregar o evangelho do Senhor se não tiver renúncia. E esse relógio aqui, um dia eu vou tirar ele daqui. Viu? Estou brincando, viu, gente? Tudo é feito com ordem e decência. Mas o relógio comigo, ele é terrível. Talvez é porque eu falo pouco, né? Amém? Gostaria que a igreja se colocasse de pé. Que nessa manhã você possa sair daqui entendendo que hoje é culto de missões. Que nós precisamos adorar o Senhor indiferente das circunstâncias. Que você precisa pregar o Evangelho. Ah, pastor, as pessoas batem a porta da minha cara quando eu vou pregar o Evangelho do Senhor. Aí eu desisti. Mas pregar o Evangelho não depende de circunstâncias. Que nessa manhã você venha entender que eu preciso ser um adorador do Senhor. Volte. Faça missões, cada um tem um chamado. A própria palavra fala sobre isso, que o próprio Jesus escolheu uns para pastores, outros para mestres, outros para evangelistas, outros para apóstolos. Qual que é o seu chamado? Você não veio a este mundo só para pesar a terra. Eu tenho um sonho e eu quero compartilhar esse sonho com a igreja. Num dia que o pastor Adilson estiver pregando a palavra, vai chegar homens, mulheres e falar assim: pastor, eu quero fazer a obra do Senhor, me direcione. Mas dificilmente chega esses homens até a nós. É um sonho que muitos acham difícil de acontecer, mas esse Jesus que nós professamos, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu já faço parte do louvor. Eu não tenho tempo para fazer mais nada na casa do Senhor. Será que nessa manhã o Espírito Santo venha te confrontar para você se posicionar? Porque o tempo é agora, o tempo é hoje, o amanhã não te pertence. Parem de fazer muitos planos futuros. Faça entendendo que Deus precisa direcionar a sua vida. Eu quero ser um adorador, mesmo sendo caluniado, mesmo não conseguindo almejar aquilo que os homens acham que eu tenho que conquistar. É Deus que sabe onde você vai chegar. É Deus que vai determinar isso na sua vida. Nós somos apenas instrumentos na mão de Deus. Que nessa manhã você possa se envergonhar das suas atitudes, dos seus maus exemplos, para não corromper esse evangelho puro e verdadeiro. Muitos têm ódio de nós por pregarmos a verdade, mas que tenha. Muitos odiaram Jesus, muitos perseguiram Jesus, mas
por pregar a verdade, que o pastor Adilson perca a vida por pregar a verdade. Que nessa manhã o Espírito Santo convença este homem que quer se camuflar dentro do Evangelho. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, eu te agradeço por mais essa oportunidade que o Senhor permitiu que eu ministrasse a Tua palavra, às vezes de uma forma mais dura, mas a verdadeira correção, ela tem resultado positivo. A verdadeira correção, ela tem resultado positivo. E nós já sabemos o que fazer. Pregue a verdade. Doa a quem doer. Não saia das Escrituras. Não fale das suas adivinhações, do seu achismo. Nós não vamos ter todas as respostas. A igreja pergunta, questiona o Senhor a todo momento. Tem coisas que você não vai ter resposta. Deuteronômio 29 fala que as coisas reveladas pertencem a mim e a você, e as encobertas somente ao nosso Deus. Culto de missões, me ensina, Senhor, a ser servo, como Paulo, Silas, Timóteo, Jesus foi. Não engane a si mesmo. Tudo isso aqui vai ficar para trás. Eu quero é a minha salvação. Amém? Eu gostaria de pedir uma salva de palmas para aquele que é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Aleluia! Glória a Deus, aleluia, que essa palavra ela fique no nosso coração. Nós vamos continuar. Hoje é um dia que nós estamos tirando aí, né, para missões, e nós vamos orar, amém? Assim como eu prometi no início, vamos orar pelos nossos missionários, amém? Quem está comigo aí? Vamos orar pelos nossos missionários. Eu não posso orar pelos nossos missionários que estão lá no continente africano, na Ásia, mas eu quero orar por algumas pessoas aqui nessa manhã também, amém? Eu quero convidar aqui todos vocês que fazem parte do Voz Profética, amém? Todos vocês que estão lá no grupo, vem aqui na frente, por favor, amém? Todos vocês que estão lá no grupo Voz Profética, eu quero convidar todos vocês aqui na frente, amém? Eu não posso orar pelos que estão lá fora, sem orar por vocês também. Às vezes acontecem coisas nas nossas vidas que é o inimigo tentando nos paralisar, amém, queridos? Nós que nos colocamos na brecha para evangelizar, para semear a palavra, para pregar o evangelho, irmãos, o inimigo ele investe pesado, amém? Ele não deixa barato. Então quero orar por essas pessoas. Tem mais pessoas aqui. Se você não quiser vir, aí já é critério seu. Depois você me procura, Henrique. Eu não quero mais fazer parte do Voz Profética, porque, irmãos, acontece coisas nas nossas vidas que a gente tem que parar de brincar, amém? Então, se você não quiser mais fazer parte, me procura, Henrique. Eu vou sair do grupo, pode me tirar do grupo, amém? Mas eu quero aqui pessoas comprometidas, amém? Tem pessoas que estão lá no grupo e não veem. Se você não quiser fazer parte, irmão, não estou sendo duro, mas a obra do Senhor ela tem que ser feita com verdade e com clareza no coração, amém? Quero orar por essas pessoas que estão aqui na frente. Estende suas mãos. E nós vamos orar pelos nossos missionários que estão em outras nações, continente africano, continente asiático. E nós queremos orar por essas pessoas aqui também. Senhor, eu louvo ao Senhor, agradeço ao Senhor, porque sabemos que o Senhor nos escolheu para este tempo, para semear a Tua palavra. O Senhor nos escolheu porque o Senhor viu nos nossos corações que estão na brecha, para sermos usados em qualquer lugar dessa geração. Deus, eu oro por essas pessoas que estão aqui na frente, que se colocaram à disposição para pregar nos bairros, para pregar nessa região, para fazer visitas. Senhor, o projeto
escolas, entrar dentro das escolas deste bairro. Nós sabemos que o diabo não está satisfeito com isso, sabemos que o diabo não está satisfeito com isso, mas o Senhor separou homens e mulheres comprometidos com a pregação do teu evangelho. Senhor, eu oro pelos líderes de missões dessa região, para as equipes de missões dessa região, que estão fazendo trabalhos excelentíssimos para o Senhor. Deus, eu oro pelos missionários que estão em outros países, as nossas igrejas que estão em outros países, alimentando pessoas fisicamente, alimentando pessoas espiritualmente. Senhor, nós estamos contemplando a volta do Senhor, nós estamos contemplando que a trombeta vai tocar a qualquer hora, a trombeta ela vai soar a qualquer hora, mas aqueles que se colocaram na brecha, aqueles que se colocaram na brecha para pregar o evangelho, para fazer a diferença, pode até sofrer ataque contra ataque, mas de todos esses ataques o Senhor estará conosco, o Senhor permanecerá conosco, mesmo que ainda nós viemos morrer pelo evangelho, mas será por uma boa causa. Senhor, em nome de Jesus, coloca a vida da Bárbara nas tuas mãos, a vida da Ana Lúcia, a vida da Mônica, a vida, Senhor, da irmã Célia, a vida, Senhor, esqueci o nome, da Jaqueline. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor guarda a família, Deus, que o Senhor guarda a vida sentimental, Deus, que o Senhor guarda a vida financeira, Deus, que o Senhor guarda a mente, que o Senhor guarda o coração delas, meu Pai, que nada venha faltar. Senhor, guarda o casamento, Senhor, guarda os filhos, os projetos, porque o Senhor é fiel naquilo que o Senhor promete, o Senhor cumpre todas as promessas. Deus, em nome de Jesus, eu oro ao Senhor e te louvo por essas pessoas, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Podem voltar para os seus lugares. Irmãos, continue orando por essas pessoas, amém? Irmãos, a Ana Lúcia, nós estávamos conversando esses dias, nós estamos com um projeto de entrar, amém, nas escolas, e parece que só uma escola aí que estão fechando o coração, não fomos muito bem, né, recebidos, né, pastora Ana Lúcia? Mas eu falei com ela, é lá mesmo que a gente vai entrar, é onde eles não querem que nós vamos entrar, é porque é lá que está precisando da luz do Senhor. Então eu falei com ela, vamos continuar batendo na porta, porque o evangelho vai entrar lá, amém? Vamos receber o mestre Leci, aplaudindo ao Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode se assentar por alguns instantes, amém? Quem está feliz com Jesus aí, diga amém. Amém, glória a Deus. Irmãos, Jesus está voltando, amém? Quem está de pé, cuide para que não caia. Isabela, coloca a arte, por favor. Irmão, a gente recebe muitas figurinhas nos grupos do WhatsApp, né? A gente passa batido, a gente passa de largo, às vezes a gente nem lê, mas olha como é que Deus fala com a gente, olha. A vida é um caminho longo, onde você é mestre e aluno. Algumas vezes você ensina e todos os dias você aprende, amém? Então o sábio, ele se torna mais sábio ainda quando ele conhece que ele não sabe tudo. Não vou falar que ele não sabe nada não, né? Mas ele não sabe tudo, que é um poço, né? De conhecimento. E o nosso manual, a Bíblia Sagrada, está aí para nos exortar, nos instruir em todas as áreas da nossa vida. Daqui a pouco, em nossas escolas, você é o nosso convidado, né? Os homens vão ficar comigo ali à direita, aqui perto da cantina, as mulheres no salão, os jovens, adolescentes lá em cima, as crianças lá embaixo ainda está muito em obra, está muito bagunçado. As crianças acompanham as mães aí, porque o lugar de criança é perto da mãe. Aguenta, viu, pastora Ana, que Deus vai te honrar. Ou se, né, tiver uma salinha de diaconato, algum lugarzinho para colocar nossas crianças, é provisório, amém, irmãos? Eu creio que na próxima oportunidade, quando nós voltarmos de férias, a gente vai estar melhor estruturado para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo, amém? Ao término do culto, procurar o pastor Franz. Cadê o pastor Franz? Dá uma glória a Deus aí, irmão. Glória a Deus. Ah, isso. Pastor Franz, quem vai no EDD é para passar para ele como é que você vai se deslocar, o tipo de transporte.
se você vai no seu carro, se você vai de ônibus, para que possa fazer ali a programação. Cadê a pastora Ana Cristina? Dá uma glória a Deus aí, irmã. Glória a Deus. Mas às vezes o irmão está em jejum, ele não sabe, né? Então ele dá uma... Pastora Ana, dá uma glória a Deus aí. Glória a Deus! Não está em jejum não. Mas amém? As camisas do aniversário, quem encomendou, pegar com ela ali, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não preocupe com o pagamento por enquanto, mas que você pegue a sua camisa e prepara, passa um perfume nela e deixa ela preparada aí para quando você for convocado, amém? Eu quero fazer uma homenagem, uma justa homenagem. Isabela, coloca 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24, por favor. Glória a Deus. 1 Coríntios é uma pergunta, ó. Não sabeis vós, os que correm no estádio, todos, na verdade correm todos, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Amém? Cadê a Thalita aí? Vem cá, Thalita, corre pra cá. Vem cá, pastor Wally. Pastora Zelita. Irmãos, fica assistindo televisão aí, essa coisa de Olimpíada, de pódio. Nós estamos tão pertinho de nós aqui, uma campeã olímpica. Amém? A Bíblia nos ensina a honrar a quem deve honra. Olha lá, Thalita, volta para mim o versículo que eu vou falar para a Thalita de frente, olha só. Volta, por favor. Ô Thalita, você sabia que lá todo mundo correu? Já? E você sabia que só um levou o prêmio? E quem que foi? Já correu muito Como é que é? muito rápido, e correu, e atirou muito forte e trouxe. Fala o nome de quem ganhou a medalha de ouro. Bitalha. Bitalha chegou. Olha para a igreja. Mostra a medalha, Thalita. Mostra a medalha para a igreja. Olha só. Isso é ouro, mas é o primeiro lugar. Isso é o lugar mais alto do pódio. E ela é campeã mineira das escolas de Paralimpíada. E por ter tirado o primeiro lugar, ela está inscrita para o campeonato nacional que vai lá em Brasília, representando a igreja do Pai. Thalita, você é um orgulho para nós, tá? Viu? Thalita, você prova para nós que quem quer vai. Amém? Que Deus, Ele nos faz grandes feras. É só a gente dedicar e é só a gente entrar, atitude, fé e ação. Amém? E quem estava lá com você, mamãe? Vem cá, mamãe. Vem cá, papai, vamos fazer uma oração para que Deus continue. Onde a Thalita for, aí você fala de Jesus lá, tá, Thalita? Fala, Jesus me trouxe aqui, tá bom? O pastor pregou ali, onde você tiver tempo, fora de tempo, você fala de Jesus, tá bom? Estenda as mãos, vamos orar pela Thalita, pela família, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui está a Thalita, aqui está o pastor Wally, aqui está a pastora Joselita. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, antes de ir, ela pediu oração, meu Pai, para que o Senhor guardasse a viagem, para que o Senhor guardasse tudo. Mas o plano que o Senhor tinha era maior do que o nosso, meu Pai. Era que a Thalita, Senhor, além de ir em paz, em segurança, e voltar em paz, em segurança, ela trouxe o prêmio, meu Pai, que ela se esforçou e que o Senhor colocou esse dom especial na vida dela, e ela correu mais do que o outro, meu Pai. E hoje ela é honrada em nome de Jesus, meu Pai. Continue dando saúde física, mental, espiritual, emocional. Continue abençoando essa família com prosperidade, alegria. E onde eles forem, que eles levem o teu nome, é o que eu te peço e já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do teu Espírito Santo. Amém. Thalita, princesa de Jesus. E eu? Amém. Você, Jesus, você, príncipe, te amo. Sou pomerada. Amém. Chamou de príncipe de Jesus. Não tem dinheiro que pague não, amém?
Amém, irmãos? Nós vamos encerrar e vamos voltar para nossos lares depois da escola bíblica. Amém? Quem está feliz com Jesus aí, diga amém. Glória a Deus. Estenda as tuas mãos. Vamos agradecer a Deus e em seguida receber a bênção apostólica em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Deus, por cada vida que veio neste lugar, nesta manhã, pela saúde, pela paz que excede todo entendimento, por estarmos de folga e ter dedicado esse dia ao Senhor, Pai. Muito obrigado por cada vida, cada alma que passou por esta porta, aos nossos visitantes que estão aqui pela primeira, segunda ou terceira vez, que sejam abençoados, que possam voltar, ó Deus, e o Senhor não despede ninguém de mãos vazias, que eles possam levar a Tua palavra que é vida, Senhor, em nome de Jesus, amém. Com a tua mão direita, que a bênção, que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus o Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, amém. Vamos repetir? Amém, irmãos? Irmãos, como faz a bênção apostólica, a bênção de Jesus, você que recebe, diga amém, tá bom? Que o amor de Deus o Pai, amém, a graça de Jesus o Filho, amém, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, em nome do Senhor. Vai em paz e que o Senhor nos abençoe, que é uma semana linda, de vitórias e de muitas boas notícias, em nome de Jesus, amém. Bem-vindos à nossa escola.